Olá, aqui é o Robert, pastor auxiliar da Igreja Presbiteriana da Lapa, aqui em São Paulo. E nós estamos no Aconselhai-vos. Esse é o nosso terceiro vídeo da série sobre depressão. No primeiro vídeo nós falamos sobre a depressão dentro da categoria do sofrimento. Como é importante visualizar assim, pois a Escritura trará para nós um caminho mais amplo para o tratamento. Depois, no segundo vídeo, nós fomos à fonte. Qual é a fonte do problema? A fonte do problema no homem é o coração, porque o coração representa todo o homem. Então nós precisamos encontrar o problema na fonte, ir no fundo para averiguar onde que estão os desequilíbrios que têm sido somatizados e trazido aí a esses estágios depressivos. Então é na fonte. Agora neste vídeo eu quero falar com vocês tentando responder a pergunta que deixamos no final do segundo vídeo. Depressão tem cura? A depressão tem cura? Todos que passaram, passam ou conhecem alguém que já tenha passado quer saber a resposta a essa pergunta, não é mesmo? De fato é um campo ainda muito desconhecido. Tratar do problema da depressão não é tão simples como muitos tentam, inclusive, defini-la. É um campo ainda muito desconhecido. Mas, nessa série, o que eu quero mostrar para você é que se nós caminharmos como a depressão, levando ela para o estágio do sofrimento, entendendo que o coração é a raiz de todo o problema, nós podemos ter sim uma resposta para essa pergunta. E acompanhe comigo neste vídeo algumas considerações que eu farei a esse respeito. Mas uma coisa eu quero deixar aqui, que é muito importante deixar claro, é que nós não negamos doenças patológicas que podem causar depressão e nem o uso de medicamento. Isso deveria ser inclusive uma outra série de vídeos, mas que ainda não está nos planos. Mas vamos pensar algumas coisas. Primeiro, vamos entender que nós somos seres humanos, que a maioria das nossas definições de verdade partem do empirismo, partem da experiência, não é mesmo? Por exemplo, pensando aqui na questão da depressão, uma pessoa que estava depressiva, tomou um medicamento e o medicamento a curou, ela não teve mais os sintomas da depressão. Para essa pessoa, o medicamento é a solução real para todo problema. Mas e aquela pessoa que tomou o medicamento, não foi curada pelo medicamento, e o medicamento inclusive trouxe para ela alguns sintomas ou piorou um pouco mais essa questão para ela? O medicamento não cura, o medicamento não é a solução. Mas é muito difícil nós definirmos se eu devo ou não devo tomar o medicamento com base nessas experiências. Não podemos fazer isso como uma inferência absoluta. Mas vejamos aqui algumas considerações importantes antes de respondermos à pergunta. É fato que os antidepressivos ajudam na recomposição da serotonina, aquela que faz parte aí dos neurotransmissores do sistema nervoso. No entanto, o remédio ele não tem o poder de mudar sentimentos, de tirar a culpa, de resolver o problema que está lá no âmago da alma. O medicamento não faz isso. Se você prestou bastante atenção no vídeo anterior, nós falamos do grande perigo de separarmos o homem em partes, de sermos dicotomistas, que separa corpo e alma, tricotomistas, separa corpo, alma e espírito, pensando assim no tratamento dos problemas da alma. Porque a Escritura não faz essa distinção. O homem, na Escritura, é composto sim de corpo e alma, mas o corpo reage à alma. Então a Escritura
caminha para uma definição mais correta de um homem como uma unidade psicossomática, ou seja, um homem integral. Se nós olharmos para a criação, nós vamos ver que Deus cria o homem à sua imagem e semelhança. O pecado entra no mundo por meio de Adão e esse pecado é transferido a todos os homens e os homens nascem em pecado. Davi declara isso: nasci na iniquidade e em pecado me concebeu minha mãe. Entretanto, fazia parte do plano essas coisas, como também Cristo sendo prometido, desde Gênesis 3,15, como aquele que iria salvar os eleitos de Deus que estavam rompidos num relacionamento que romperam esse relacionamento com Cristo por conta do pecado. Cristo vai redimir o pecador, levando-os a restaurar esse relacionamento quebrado em Adão. Outra coisa, o pecado, quando ele entrou no mundo, ele não afetou apenas uma parte. Ele afetou o homem como um todo. As volições do homem, mente, afeições e vontades. Por isso que o homem sofre. Por isso a realidade do sofrimento na caminhada do crente. Mas aqui nós podemos, inclusive, já fazer uma pergunta. Se o pecado afetou mente, afeições e vontade, o homem como um todo, existe cura para o pecado? Vamos voltar um pouco mais. Deus criou o homem e a Escritura diz que Adão foi criado do pó da terra. Deus soprou nas narinas desse corpo, Adão, feito do pó da terra, a alma. Quem criou o corpo e quem criou a alma e fundiu as duas formando o homem? Não foi o próprio Deus? Então, veja, os medicamentos antidepressivos tratam alma ou corpo? Corpo, porque a alma não toma remédio. Logo, o medicamento será efetivo ajudando nos sintomas do corpo. Mas quem causa os sintomas do corpo? Essa é a grande pergunta. A alma. Você já percebeu que cada pessoa tem as suas reações diferentes aos sintomas da depressão? E a ciência até agora não conseguiu um remédio milagroso para resolver de uma vez por todas esse problema? E eu afirmo para você, não vão conseguir mesmo. Mas esses medicamentos são uma ajuda a amenizar a dor, mas não resolve a dor. Agora, quando Cristo redime o pecado que afeta a alma e o corpo, ele redime só a alma ou só o corpo? A Escritura diz que ele redime o homem completo, alma e corpo. E aqui você pode perguntar, mas por que o crente ainda sofre com a depressão? Porque o pecado faz parte da natureza pecaminosa. Deus redimiu o homem por inteiro, mas não tirou completamente toda a natureza pecaminosa. Porque agora nós precisamos aprender a lidar contra o pecado com o Espírito que habita em nós. Por isso que a Escritura vai dizer que a carne milita contra o Espírito contra a carne, que são opostos entre si. Então nós precisamos lutar, e foi o meio que Deus deixou para aperfeiçoar os crentes e os crentes dependerem integralmente dele, porque sozinho o crente não consegue vencer. E a Escritura vai nos dizer que o caminho para vencer o pecado é estarmos cheios do Espírito Santo. Então, deixando tudo isso mais claro, a culpa, as decepções, os vícios são consequências do quê? Do pecado. E as doenças biológicas, genéticas e hereditárias são consequências do quê? Do pecado. Então, fazendo as ponderações do que já falamos aqui, que o homem é um ser único, o pecado afetou integralmente, não em partes. O medicamento pode ajudar, mas não é solução, porque trata apenas da parte, corpo, e não do todo, corpo e alma. O único que trata o homem como um todo é
Cristo, aquele que redime o seu povo. O autor do corpo e o autor da alma, ou melhor, do homem. Então, chegamos de forma mais clara para definirmos a pergunta. Depressão tem cura? Eu creio que sim. É fato que não é tarefa fácil para a pessoa depressiva vencer sozinha essa luta, porque muitos vão nesse estágio se afastar de Deus, precisa sim do acompanhamento, mas veja, assim como o depressivo busca um acompanhamento com a ciência, por que ele não busca um acompanhamento com o dono da ciência? O que eu quero mostrar para você é que você não deve recorrer mais a um do que o outro. Mas você precisa recorrer, de fato, mais à fonte que é a dona do todo. E essa fonte é Cristo Jesus, que não vai curar uma parte, mas vai curar o todo. Então procure aquele que vai oferecer sempre para você Cristo como a solução final para esse problema. E aqui eu termino com duas perguntas. Essas perguntas que podem ser feitas por você, que são: se a pessoa que sofre com depressão, ela precisa conhecer a Deus, e aquela que não conhece? E aquela que o Evangelho é pregado, mas não conhece a Deus? Como lidar com ela? Essa é uma importante pergunta. Mas para essa resposta eu falarei com vocês no próximo vídeo, que sairá no outro sábado. E a outra pergunta que pode surgir também é: o pastor tem condições de tratar alguém com depressão? Afinal, o pastor não é psicólogo, não é psiquiatra, não é psicanalista. O pastor tem condições de tratar a pessoa, o depressivo? Essa resposta também estará no próximo vídeo. Por hora, é isso. Depressão tem cura? Dentro de tudo isso que nós construímos, cremos que sim. Se você quiser saber mais, se você quiser conversar mais, inclusive dentro dos detalhes científicos, que não dá tempo para abordar tudo aqui, eu deixo disponível para você o e-mail do aconselhamento@ipelapa.com.br. Pode escrever lá, estaremos prontos para te responder. E se você precisar de um acompanhamento bíblico, um acompanhamento no aconselhamento, pode nos procurar também, Igreja Presbiteriana da Lapa, olhe lá no site o nosso telefone, entre em contato com a igreja, as nossas secretárias então passarão o recado e nós estaremos prontos para ajudá-lo. É isso, um grande abraço a você, até o próximo vídeo, em que falaremos a respeito do pastor, do conselheiro bíblico e se temos sim ferramentas para tratar o depressivo. Até a próxima.